Nós recebemos aqui algumas perguntas e a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao pastor é a pergunta do Anderson Batista. E ele faz a seguinte pergunta, pastor: se Elias e Enoque foram levados ao céu, como que fica as palavras de Paulo que carne e sangue não herdam o reino dos céus? Eles então estão no paraíso? Quem que é a pessoa que fez a pergunta? Anderson Batista. Aí, Anderson, bom dia. Realmente você me colocou aqui na parede, né? Exatamente. Está escrito em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Tá? Então, o que o texto de Coríntios está dizendo, que na cidade celestial, quando findar todas as coisas, o arrebatamento acontecer, né? Faltar 7 anos ali, começar a grande tribulação. Então, para entrar na cidade celestial, carne e sangue não entra lá. Só um corpo ressurreto, tá? Então vamos falar então sobre essa questão das duas testemunhas, Enoque e Elias. Primeiro vamos dizer onde eles não estão. Depois vamos conjecturar onde eles podem estar. Porque quando a gente não tem absoluta revelação do fato, a gente não deve fazer mais do que conjecturas. Conjecturar sem entrar na heresia é possível, é permitido pela hermenêutica bíblica, mas falar o que está além da Bíblia aí já é heresia, né? Como aconteceu aqui com a profetisa dos adventistas no livro Primeiros Escritos, página 96 e 97, edição de 1967, aonde ela diz assim: então fui levada a um monte que tinha 7 luas, e vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido transladado. E aqui acredita-se que ela foi a Saturno, então, por causa das 7 luas, então ali ela viu o bom e velho Enoque em Saturno. Nesse momento, que é o ano de 1860, 1850, havia a crença de que a Lua tinha habitantes, o kardecismo fala que tinha vida na Lua, os mormons falam que tinha vida em outros planetas, inclusive na Lua. Então, Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, a Gênesis, no capítulo 6 da Gênesis, do livro do Allan Kardec, ele vai falar que tem vida na Lua, né? Então, essa ideia no século XIX era muito recorrente na mentalidade dos profetas daquele tempo, e não poderíamos fugir aqui de Ellen G. White, a Hiper Master Blaster profetisa do movimento adventista. Então, segundo ela, o nosso bom e velho Enoque está em algum lugar ali que tem 7 luas, ou seja, em Saturno. Eu creio que ele não está em Saturno mesmo, porque a sonda já passou por lá, ele não fez tchauzinho para a sonda, então ele não deve estar lá. Mas a grande questão é, aonde estão essas pessoas? Aonde elas estão? Porque provavelmente Enoque e Elias não viram a morte. A Bíblia fala da transladação de Enoque. A Bíblia fala da transladação de Elias. E não fala da morte desses dois indivíduos. E não falam mais nada sobre eles. Na Páscoa, o judeu até coloca uma cadeira para Elias. Existe essa tradição, então essa concepção de que ele realmente foi transladado, está no céu, está em 2 Reis, capítulo 2, ele conta a história, que não foi num carro de fogo, o carro fez divisão, mas ele foi num rei de moinho, né? Aquele rei de moinho passou e levou Elias para este lugar separado. Mas a pergunta é, onde é este lugar? Meu querido, nós não sabemos. Nós não sabemos. Não é Saturno, com certeza, mas nós não sabemos. Eles foram guardados por Deus, eles não viram a morte. Lá em Mateus 17, Elias aparece ao lado do Moisés, do espírito de Moisés, do Moisés não encarnado, do Moisés incorpóreo, do Moisés espiritual, né? E ali aparece Elias, tá? Representando até os dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, que é o Elias, que estava vivo e foi aos céus. E o
Moisés, que está morto, está morto até hoje, que vai também aos céus. Então ali tem uma tipologia nessa aparição, tem bastante analogias ali. Moisés e Elias, profetas e a lei, que vão profetizar até Cristo. Mas enfim, a questão é que essas duas pessoas, elas estão guardadas para um evento profetizado em Apocalipse capítulo 11, onde fala de duas testemunhas. Provavelmente Elias e Enoque serão essas duas testemunhas. Ou até pode ser Moisés e Elias, o que eu acho difícil, porque Moisés morreu, ele ainda não ressuscitou, então ele vai ressuscitar no arrebatamento da igreja, como está em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Entretanto, aonde estão Elias e Enoque? Provavelmente guardado em algum compartimento do céu, em algum lugar que Deus fez para eles em forma de exceção, para guardá-los ali. E num determinado momento, provavelmente em Apocalipse 11, eles voltam à cena, eles vão profetizar, eles serão mortos ali em praça pública e depois também serão ressurretos e glorificados. Então, essa é a resposta, e eu quero que você entenda, meu irmão, que eu estou te dando uma resposta bíblica. Se eu for além disso, eu estou especulando e eu posso cometer heresia. Então eu estou te dando uma resposta bíblica. Onde está Elias e Enoque? Eu não sei. Em algum canto, em algum lugar do céu, de maneira excepcional, guardado por Deus. Tá certo? Além disso, não dá para falar muita coisa. Provavelmente as duas testemunhas de Apocalipse 11 são eles, tá? Elias e Enoque. E nós, com certeza, temos essas informações que, como cristãos, para nós já é suficiente para entendermos o propósito de Deus. Mas acredite, ele não está em Saturno, como disse a profetisa dos adventistas. Ele está guardado em algum lugar do céu e logo eles terão as suas finalidades, digamos assim, contempladas por Deus. Amém.